Olá, estamos iniciando mais uma entrevista do programa Reconto, a memória do Ministério Público do Paraná contada por quem ajudou a construir sua história. Hoje, nosso convidado é o Procurador de Justiça Rodrigo Renier Chemin Guimarães. O projeto Reconto tem, via narrativa oral, o objetivo de coletar a história que não está documentada nas fontes formais escritas. Recuperamos relatos das impressões vivenciadas pelos personagens que aqui desfilam e que fizeram e fazem a história do Ministério Público do Paraná. Rodrigo Chemin, como é conhecido no Ministério Público, nasceu em Curitiba no dia 19 de abril de 1968. Ingressou no Ministério Público em 14 de agosto de 1992. Começou sua carreira na comarca de Telêmaco-Borba como substituto e como titular passou por Imbituva, Assis Chateaubriand e Curitiba, até sua promoção por merecimento ao cargo de Procurador de Justiça em 7 de maio de 2014. Atuou por designação em várias comarcas e varas, especialmente na Promotoria de Investigação Criminal, a antiga PIC, no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e na Coordenadoria de Recursos Criminais. Foi membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público e compôs, com grande destaque, banca examinadora de concurso do Ministério Público do Maranhão. É consagrado professor e palestrante de Direito Processual Penal, tendo composto várias comissões de juristas renomados. Assessorou todos os últimos procuradores gerais de justiça e sua atuação é reiteradamente elogiada. Rodrigo Chemin demonstrou, ao longo de sua jornada, os predicativos fundamentais exigidos para a função ministerial: destemor, garra, zelo pelo rigor científico e verdadeiro senso de justiça. Dotado de sólida formação intelectual, sagaz e ágil para os debates jurídicos, é nome constantemente consultado para manifestar-se sobre temas crepitantes do direito criminal. Constitui-se num dos mais talentosos integrantes do nosso Ministério Público. Hoje, no Reconto, nos brindará com sua rica história de vida. Prezado Rodrigo, satisfação em tê-lo conosco, muito bem-vindo. E vamos agora regressar, dar um mergulho no passado em primeira pessoa, onde você vai nos relatar então a tua infância, a tua família, o entusiasmo da juventude, a formação acadêmica, especialmente como surgiu, e nós já sabemos mais ou menos como surgiu, né, a inclinação para o direito, já que você é filho de dois ilustres juristas também, né? Por favor, Rodrigo, você com a palavra. Obrigado, senhor, e quero iniciar agradecendo, né, a gentileza do convite e essas palavras elogiosas que você exagerou na apresentação, né? Fico realmente lisonjeado. Muito obrigado aí pela gentileza. E é um prazer estar aqui, podendo participar desse projeto, que é um projeto fantástico, né, de registrar a história do Ministério Público para as futuras gerações. Eu acho que é um material bastante interessante. A minha trajetória de vida, ela, enfim, como você disse, sou filho de dois juristas, pode-se dizer assim, né? Meu pai é Luiz Chemin Guimarães, foi Procurador-Geral de Justiça, foi promotor de carreira, né? E a minha mãe é Maria Lúcia Renier Guimarães, Procuradora do Estado. Eu ia muito com a minha mãe, às vezes, para a Procuradoria do Estado, que é onde funciona hoje o Museu do Olho, ali, né? Funcionava ali naquela época, quando era criança, né? E como criança fui estudar, enfim, fiz o primeiro ano do ensino fundamental no Colégio Santa Maria, e naquela época tinha um sistema chamado de aceleração. Você, dependendo da nota que tirasse, podia fazer uma prova e se passasse, pulava uma série. E então eu acabei pulando da primeira para a terceira série, o que foi muito ruim para mim, diga-se de passagem, porque aí um desnível etário com o resto da turma muito, nessa idade, muito sensível, né? Quem sabe o tamanho físico também tenha contribuído. Mas enfim, aí saí do Santa Maria e fui para o Medianeira, fiquei até a 7ª série do Medianeira, quando então fui para o Positivo, e morei um ano na Itália com meu pai, meu pai e minha mãe foram fazer uma pós-graduação em Milão. Nós fomos a família toda, eu fiz o equivalente à 8ª série em Milão, né, a terça média, que eles chamam lá. Depois voltamos para o Brasil,
E, bom, encerrei o ensino fundamental, o ensino médio e tal, e fomos para a faculdade. Eu queria fazer 2 cursos. Eu gostava muito de desenhar. Eu queria fazer algo ligado a desenho, e na época a arquitetura era a única opção. E naquele ano, especificamente, só a Federal ofertou arquitetura. Nenhuma outra faculdade, por alguma razão, não sei dizer qual, a PUC não ofertou, nenhuma outra ofertou. Então eu fiz arquitetura na Federal e direito na PUC. E passei nos 2. Só que a ideia era cursar os 2, né? Fiz direito à noite e arquitetura, o horário era o único que tinha. Quando eu fui o primeiro dia de aula de arquitetura, via grade horária, tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Então não dava para casar os 2 cursos, eu tive que escolher um. Falei, não, então vou para o direito. Aí fiz vestibular de novo para a Federal no ano seguinte, passei, e aí transferi da PUC para a Federal e cursei o resto do curso de Direito na Federal. Claro, durante o curso de Direito você vai fazer estágio, vai fazer coisa. Eu fiz estágio com o Rolf Kerner Jr., no escritório do Rolf, escritório na área criminal, e durante 1 ano e pouco, junto com o Paulo Sérgio Markovics de Lima, que também era meu colega de turma de faculdade, e nós fazíamos estágio junto com o Rolf. E naquela época também o Júlio Ribeiro, o Julinho, também era estagiário, mas era ainda de ensino médio, assim, no escritório do Rolf. E depois experimentei, acabei, enfim, sendo contratado pelo Tribunal de Justiça para atuar como funcionário do tribunal, o regime CLT naquela época ainda permitia. E fui trabalhar na 2ª Vara de Delitos de Trânsito, onde eu fazia atendimento de balcão, atendia os advogados, então, expedia mandado de intimação, né? Enfim, aquela burocracia de cartório, né? Ali eu conheci o Murilo Buchmann, que era promotor da 2ª Vara de Delitos de Trânsito. Fiquei acho que 1 ano e pouco ali, depois fui para a biblioteca do tribunal, onde trabalhei na biblioteca, cadastrando acórdons, fazendo o início daquilo que hoje a gente faz fácil no computador, que é consultar os acórdons, que é o cadastro dos verbetes, né? Estava engatinhando isso ainda ali era, que ano isso, sei lá, 1989, 90, por aí. E nós fazíamos esses cadastros num computador bem precário ainda, sistema DOS ainda, né? E aí, depois dali, eu fui convidado pelo desembargador Ronald de Ascioli para assessorá-lo. Fiquei como assessor do Ronald até me formar e nem bem me formei, já claro, aí durante a faculdade, por, enfim, influência paterna de casa, tá no sangue, aquela coisa, né? E eu acho que tá mesmo, né? A minha opção era Ministério Público desde sempre. Nunca, apesar de você estar ligado ao tribunal, ser assessor de um desembargador, nunca houve um sentido pendular entre a magistratura e o Ministério Público. O desembargador Ronald de Ascioli queria que eu seguisse a carreira da magistratura, falava, né? Vamos, porque ele dizia que meu gabinete tem uma tradição de formar juízes e tal. Falei, mas infelizmente vai formar também membros do Ministério Público. Naquela época que eu fiz o concurso, já em seguida, porque não precisava fazer esses 3 anos de atividade jurídica, não se exigia isso. A minha formatura foi no dia 7 de fevereiro de 92. No dia 4 de janeiro eu estava inscrito já no curso do professor Luiz Carlos, para fazer um cursinho preparatório. Aí em abril começou o concurso daquele ano e terminou em agosto. Em agosto eu já era promotor. E naquele ano abriu simultaneamente concurso para magistratura. Eu nem me inscrevi, para não correr um risco, né? Vai que eu passo na magistratura e não passo para o Ministério Público. Então eu não quero nem correr o risco, se for. Né? Vou fazer só aqui. Dei sorte, né? Porque foi um concurso dificílimo aquele. Não sei se você lembra, mas passaram 7 só colegas, né? O Valdir Franco Félix, o Paulo Sérgio Markovics de Lima, que acabei de falar dele, né? Eu, o Joelson Luiz Pereira, a Virgínia Prado, quem mais? Mauro Dobrovolski e o Chuinski, Carlos Alberto Roman Chuinski. Essa era a nossa turma, aprovados em 7. Foram 900 candidatos, 7. O grande carrasco da banca foi o Fischer. O Fischer. O ministro Félix Fischer. Ele foi o examinador. Realmente um grande. Examinador de penal, ele que fez a limpa, porque a cobrança, né, vinda do Fischer sim, é uma cobrança avalizada, né? Não, o Fischer é um grande jurista, né, um
cara sério que estudava e estudava nos clássicos alemães, né? Ele é alemão, o Fischer, né? E livros que a gente não tinha acesso, né? Mesmo meu pai é professor de direito penal, né? Mesmo com a biblioteca do meu pai, alguns livros eu não tinha acesso naquela época. Hoje até tenho, eu tenho os livros em casa, mas naquela época não chegava aqui, era muito difícil de se comprar livro estrangeiro. Tinha que ir na Lael, às vezes em São Paulo, né? Era muito limitado. E eu me lembro na prova oral, que foi uma prova massacrante, assim, porque... Você mencionou o Felix Fischer. Sim. Quem eram os demais integrantes da banca? Eu não vou lembrar todos agora, mas era o Fischer, era o Olímpio, na Direito Constitucional, Infância, Juventude, essas disciplinas adicionais. Era o Procurador-Geral, que era o De Lázari, né? Luiz Carlos De Lázari, fazendo processo penal. Era... Corregedor da época. Quem era agora? Era o Lari Rasolini, não? Acho que sim. Não me lembro mais agora exatamente quem. E eu acho que de civil foi o Fachin, pela OAB. Né? Inclusive me fez uma pergunta que eu não esqueço até hoje, que eu achei meio estranha até, porque não fazia muito sentido no concurso para o Ministério Público. Ele perguntou quais são os requisitos para a renovação do contrato de aluguel mercantil. Eu fiquei olhando assim e falei... Renovação de contrato de aluguel mercantil, quer dizer, relação privada, não tem? Sim, absolutamente privada. Mas daí eu perguntei para ele, posso olhar a lei? Ele me disse, pode. Aí eu abri a lei, para minha sorte eu sabia qual era a lei. Estava lá, capítulo dos requisitos para a renovação de contrato de aluguel mercantil. Daí comecei a ler, o senhor quer que eu leia tudo? Não, tá bom. E o Fischer, por sua vez, começou me perguntando. Enfim, foi. Era individual, né? No meu concurso foi individual, não era uma banca inteira e você sentado e todo mundo te examinando de público, assim. Você ia saindo de um e para outro, ali no 6º andar, ali, do prédio do tribunal, né? Eram estações separadas, assim, né? Então era você e o examinador aqui, tete a tete, e ele te perguntando e a coisa caminhava assim. E o Fischer me perguntou, eu estava bem preparado, penal, a matéria que eu mais tinha estudado. E aí começou a me perguntar dos autores alemães, o que o Zizek pensa disso? Eu falei, putz, você vai me desculpar, mas eu não sei o que ele pensa disso. E o que o Roxin falava? Hoje se estuda o Roxin fácil, até traduzido para o espanhol, mas na época ninguém tinha acesso ao Roxin aqui, né? Falei, infelizmente não sei. E me perguntou uns 3 autores alemães, assim, que eu não sabia nenhum deles, né? Falei, pronto, acabou o concurso para mim, né? Mas daí o Fischer deu uma risadinha assim, daquele jeitão dele. Assim, falou assim, queria ver até onde você ia e tal. E me deu 9 daí na prova oral. Então... Sinal que os alemães não faziam tanta diferença na época. Para ele fazia, e acho que fazem, né? Hoje também, mas era, o nosso conhecimento aqui era limitado, né? Não tinha muita facilidade. E a prova foi massacrante, ela começou 10h30 da manhã, foi até as 4h30 da tarde. Ininterrupta, assim, saía de um, entrava no outro, não almoçava, vai. Bem cansativo. Torturante mesmo. Dá para se dizer assim. Mas, enfim... Enfim, deu certo, passei. Né? Qual foi a tua colocação? Eu fiquei em terceiro. Né? E comecei daí a carreira, fui para Telêmaco Borba, né? Como substituto. Em Telêmaco atendia toda a região ali e especificamente Telêmaco também, porque não tinha... Telêmaco tinha 2 promotores, né? E fazia algum tempo que estava sem um deles, por conta de um problema que tinha havido com o promotor que lá atuava, um episódio envolvendo o filho dele, um caso de homicídio, uma coisa lá. E, enfim, estava um tempo já só com um promotor que era o João Rodrigues de Almeida Sobrinho. E aí, quando eu cheguei em Telêmaco Borba, me instalei, no primeiro dia você fica ainda tentando entender o que está acontecendo, era o primeiro dia de toda a atividade de promotor. Fui para o fórum, me apresentaram os juízes, a Joeci era a juíza, o Marcos Rox era juiz também, enfim. Me apresentaram os juízes, o João, me apresentei para ele. E o João disse, olha, então, era segunda-feira, então quinta-feira tem um júri, disse o João para mim. Falei, opa, vou assistir, falei para ele. Não, você vai fazer.
Puta, dali até quinta-feira eu não fiz outra coisa, não sei me preparar para esse júri quase, né? Porque pela primeira vez eu assisti um júri até o fim. Não consegui fazer nem júri simulado na faculdade, porque era um sorteio, até me inscrevi para dar uma treinada e tal, mas não fui sorteado, então não experimentei a coisa do júri. Fui experimentar a primeira vez ali mesmo, Na prática. Na prática, né? E eu me lembro que o júri começava na quinta-feira, 1h30 da tarde, e de manhã eu estava lá no fórum, fazendo as coisas que tinha que fazer, e, enfim, dando uma última relembrada no discurso que eu tinha preparado, treinado em casa à noite e tal, para não fazer feio, né? Pelo menos para iniciar, para ver o libelo, para é. tomar um ar e respirar. Né? Exato. E aí o advogado, que era um advogado antigo da comarca, já tinha me falado que ele era um advogado de júri antigo e tal, que ia fazer o júri, veio se apresentar para mim, de manhã, no gabinete. Ó, doutor, eu sou do fulano, tá, eu vou fazer o júri com o doutor. O doutor é novo, né? Eu tinha 24 anos de idade. O doutor fica tranquilo aí, tá? Disse o advogado para mim. E eu, com a perna tremendo debaixo da mesa, claro, tranquilo, imagina. Mas depois que você levanta e começa a falar, o nervosismo passa, né? Se tiver o caso bem estudado, daí vai. Se estiver preparado, vai. Foi o caso, né? A gente brinca que se não tiver o friozinho na barriga, nem vá fazer o júri. Né? É o estado de júri. Estado de júri. Chamado, né? Então, praticamente, eu comecei a carreira fazendo júri. Os atores, as atrizes, que por mais experiência que se tenha no teatro palco, também, toda peça nova, toda estreia tem esse estado natural, né? emocional, né? É natural. Enfim, foi assim que eu comecei ali. E qual foi o resultado, afinal, do júri? O júri eram 4 réus e os autores do homicídio mesmo, eles estavam foragidos, eles não foram julgados. Então foram julgados os partícipes. E os partícipes acabaram sendo absolvidos. Né? Por 4-3, acho que foi. Mas foram absolvidos. Mas a experiência foi, né? Pronto, agora eu já fiz. Claro, tá. O que vier agora, né? Está iniciado a carreira. Está dado a largada, né? Agora o que Na verdade, o promotor de justiça só inicia mesmo depois do primeiro júri, né? Que aí ele se completa como promotor para tocar a carreira. E eu depois até tive, quando estava depois, enfim, a carreira avança, no momento eu estava em Assis Chateaubriand, e me ligaram da procuradoria, tipo, meio-dia, assim. Escute, precisamos que se faça um júri em Campina da Lagoa. Falei, pois não, quando é que vai ser? Daqui a 1 hora. Pega o carro e vai. Mas tá louco? Não, vai. E aí você já está calejado, você vai e faz, né? Eu estudei o processo ali na hora, enquanto as testemunhas estavam sendo ouvidas, eu estava estudando o processo. E nesse caso foi condenado. Era um caso até de um advogado também bastante combativo, lá um júri que chamou muita atenção da mídia lá, local, né? E me lembro que o advogado arrolou a mãe do réu para ser ouvido. E a mãe do réu desancou o filho, testemunha da defesa. Começou a falar, putz, esse guri só me incomodou, eu já não sei mais o que fazer, se vocês não derem um jeito. Falei, bom, vocês ouviram a mãe do réu ainda. Então, às vezes, facilitou também, né? Mas foi uma carreira que, depois de um tempo em Telêmaco Borba, atendi como substituto ainda a Irati, a região toda ali, né? Aqui Colombo, fiquei 1 mês e pouco, também tapando buraco aqui de férias, né, de colega, junto com o Anterinho, que era promotor também. E depois fui promovido para Imbituva. Em Imbituva fiquei 2 anos e meio ali, mais ou menos. Atendi durante 8 meses Prudentópolis, cumulativo com Imbituva. Naquela época você tinha que fazer as designações, não pagavam diária, não pagavam nada, né? E vai e se vira. Então, terça e quinta ia para Prudentópolis, segunda, quarta e sexta em Imbituva, eu era titular de Imbituva. Também fiz júris em Prudentópolis, um júri famoso lá dos irmãos Pushkevich. Era um júri que a vítima tinha matado o pai deles. Né? Então eles, para vingar a morte do pai, mataram o rapaz. Um júri também que foi bastante impactante lá. Também foram condenados.
enfim. E você gostava do júri? Gostava. Como é que era a tua estratégia de júri? Você era daqueles advogados, os intelectuais que falam direito comparado e tal? Não. Ou você botava a mão em cima da mesa, da bancada e conversava com os jurados? Cada um tem um estilo, né? E você vai desenvolvendo isso na medida em que vai fazendo os júris, né? Eu gostava de ler muita coisa que não fosse jurídica. Naquela época eu li muito poesia. Poesia lia demais, assim, para poder encaixar, e às vezes encaixavam a poesia ou no começo ou no fim da fala, né? E isso era bastante importante, porque o júri você tem que fazer com que o jurado lembre de você, né? Porque o promotor tem uma desvantagem no júri que ele fala primeiro, e depois a defesa fala lá 1h30, na época 2 horas ainda, e os caras nem lembram mais o que você falou, né? Se você não tocar no emocional, né? Então tinha que fazer a peroração ali e fazer tocar no emocional. Então a minha estratégia era essa. E eu fiz um curso de programação neurolinguística também um tempo antes até de ser promotor, que me serviu para entender bem como é que nós, seres humanos, nos relacionamos com o mundo, né, em 3 principais formas, né, visual, auditiva e sinestésica, e isso varia de pessoa para pessoa qual que predomina. Então eu pensei, bom, é interessante que o jurado, eu não sei quem ele é, e eu preciso fazê-lo entender o que eu estou falando. Pode ser que um jurado seja mais visual, outro mais auditivo, outro mais sinestésico. Então eu vou cercar as 3 possibilidades. Vou falar, e aí o auditivo vai me entender. Vou mostrar e vou entregar na mão. Né? Naquela época era processo físico, né? Quando se entregava na mão do jurado, abria lá no laudo pericial, ó, leia aqui, depois passe para os outros jurados. O olhinho vibra, né? Você vê ali que ali eles gostavam, né, de pegar, que é isso aí e tal. Então eu usava dessas técnicas e como eu já dava aula também, então técnica de dar aula para o aluno não dormir, né? Usava também no júri para o jurado não dormir. Então você altera o tom da voz, você vira de costas, você se distancia, você se aproxima, você fala mais baixo, você põe a mão na mesa, você volta, você de repente... Enfim, isso faz com que o cérebro fique constantemente ativado. Aquela aura monocórdia. Sim. Assim, né? Isso eu aprendi com o professor Luiz Carlos. Que eu também dei aula no cursinho do Luiz Carlos. É até interessante a história com o curso do Luiz Carlos, porque quando eu fui fazer a inscrição para fazer o cursinho preparatório para o concurso, funcionava aqui no Santa Maria. Naquele ano funcionou ali no Santa Maria. Colégio Santa Maria. E estava o Luiz Carlos sentado numa mesa ali, fazendo as inscrições. Era ele mesmo, não tinha ninguém, não tinha funcionário. E eu fui fazer a inscrição, estava com o cheque do meu pai, né? Dei o cheque, ele olhou assim, ele te conhecia? Ou não me conhecia. Mas você é filho do Chemin? Eu sou. Não. E rasgou na minha frente assim, o cheque. Você não precisa pagar. Porque ele foi colega de turma do meu pai, né, o Luiz Carlos. Então tinha um carinho muito grande pelo meu pai e tal, e não me deixou pagar. E eu fui o único que passou naquele concurso. Fiz o cursinho dele. Os alunos dele. Então, e depois, por uma dessas coincidências da vida, quando eu voltei para Curitiba, me convidou para dar aula lá. E dei aula durante alguns anos, mais de quase uns 20 anos. E aprendi com ele essa coisa da técnica. Ele fazia assim, ó. Ele levou até um especialista lá. O Luiz Carlos era um cara muito preocupado com a nossa didática, né? E entrosamento e tudo mais. Era um cara diferenciado, o professor Luiz Carlos. Uma pena que tenha falecido, né? Mas um grande sujeito. E preocupado com essas coisas, levou lá um especialista que nos mostrou como é que funciona a questão do cérebro. Por que ele, depois de um tempo, ele para de prestar atenção e tal. E ele fez até uma experiência, se tem relógio, tire de um pulso e coloque no outro e veja como pesa, né? Logo que você troca de pulso. Mas passado um tempo, deixa de pesar. Porque o cérebro entendeu que você colocou um peso a mais e que ele já vai ter que fazer a compensação, ele adapta e ele para de prestar atenção. Com o aluno é igual. O aluno senta sempre no mesmo lugar, ele não muda nunca de lugar. O ano ele vai no primeiro dia de aula, senta naquela carteira e fica até o fim do semestre naquela carteira.
se alguém sentar na cadeira dele, ele até briga. Essa cadeira é minha, né? Então, como ele não muda de lugar, você tem que mudar de lugar, você que dá aula, você tem que andar, circular. E a mesma coisa vale para o jurado no júri, porque ele também não muda de lugar. E o jurado às vezes está lá a contragosto, né? Pensando em mil coisas. E ele tinha uma dicção muito clara, muito. Pausada, assim. Muito. Foi professor forte, de direito penal no CUP. E eu aprendi lá a fazer denúncia com o Andretta. O Andretta era professor, o Roncalho, né? Grandes professores, né? Grandes, eu tive sorte ali, né? Era um time de primeira linha do professor Luiz Carlos. Então o júri é bacana, eu gostava de fazer. Até não fiz muitos assim, mas gostava. E daí depois em Imbituva você foi para Assis Chateaubriand? De Imbituva fui para Assis Chateaubriand, que é lá do outro lado do estado, lá 600 quilômetros de Curitiba. Fiquei 1 ano e pouco em Assis. E aí fui promovido para Londrina. Só que naquele interstício entre saiu a promoção, você tem lá 15 dias para fazer a mudança e tal, abriu um edital de remoção para Curitiba por antiguidade e eu requeri ninguém, mas por alguma razão, não sei dizer, não sei se o povo queria vir para Curitiba ou não, por alguma razão ninguém mais antigo do que eu pediu e eu acabei nem indo para Londrina, vim direto para Curitiba. Porque a nossa carreira é meio cíclica, né? E naquela época acho que deu uma deslanchada na carreira por conta da criação de cargos de procuradores, né? E aí a carreira deu uma andada, depois de repente ela dá uma estagnada, ela vai, né? E aí você veio aqui como substituto. Como substituto, né? Começou a tapar buraco aí. Transitar por aí. Oitava vara criminal, quarta vara criminal, das várias criminais... Basicamente sempre no crime. No crime, de preferência. Aqui depois. PIC, como é que foi a experiência? Daí fui para a PIC, né? Promotoria de Investigação Criminal, que é o embrião do que a gente chama de GAECO hoje, né? Isso. E foi uma experiência fantástica, né? Na PIC. Eu trabalhei lá com grandes colegas, né? Rosângela, que é a atual corregedora, era promotora na época, né? O Vanil, o Paulo Kessler, quer dizer, uma turma... o Domingos Tadeu, Ribeiro da Fonseca, que hoje é desembargador, também trabalhava lá. Era bastante delicado, porque era uma coisa relativamente nova, né? Isso foi, que ano? 96, por ali, não me lembro exatamente que ano, por ali, 95, 96, talvez um pouco para frente. Mas o certo é que havia aquilo era novo no Ministério Público, né? Se a gente for olhar para trás, antes da Constituição de 88, a atividade investigativa do Ministério Público era muito incipiente. Não vou dizer que não existia, mas era assim um caso ou outro, tal. Sem instrumentos também. Exato, e sem uma rotina, né? Era algo excepcional. De regra, a polícia investigava. Com a autonomia que nós ganhamos na Constituição de 88, né? A autonomia administrativa, financeira e funcional, houve aquela revolução no Ministério Público brasileiro. Nós passamos a aparecer no orçamento do Estado, passamos a ter poder de gerenciar esse dinheiro e de se melhor estruturar e organizar. Então começaram a surgir as promotorias especializadas, bem na transição da Constituição ali, né? A própria Promotoria de Investigação Criminal foi criada, se não me falha a memória, em 1994. Então eu devo ter entrado 1 ano depois, mais ou menos, da criação da promotoria. E a atividade principal dela era fazer o controle externo da atividade policial naquela época. E nós não contávamos ainda, não era como é hoje o GAECO, onde você aproxima as instâncias formais, né, no mesmo ambiente físico, Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. Naquela época era Ministério Público, mas, né, atuação mais isolada mesmo. E nós fizemos investigações envolvendo delegados recebendo dinheiro em flagrante, prisão em flagrante por corrupção e tal. E a polícia não estava acostumada a ser investigada. E ela reagia, né? De forma até bélica, no primeiro momento, né? Foi uma reação... Eu não peguei bem o auge das ameaças, mas teve um período que os colegas lá foram todos ameaçados de morte. A ameaça de fazer com que o filho na escola fosse com colete à prova de bala, coisa feia mesmo, né? E eu acho que o ápice dessa reação bélica da polícia foi no ano de 2000, aí eu já não estava mais na PIC, quando houve um incêndio lá da promotoria, né? Na sede da promotoria, na madrugada entre o Natal e o Ano Novo ali.
logo depois que tinha passado a CPI do narcotráfico aqui no ano de 2000, a CPI do Congresso Nacional. Ficou aqui na Assembleia Legislativa, acho que uns 2 meses aí. Veio Antônio Carlos Biscaia para cá, foi procurador-geral do Rio de Janeiro, que combateu lá o jogo do bicho. Isso. E aí exponencial nessa área. Veio muita notícia naquela época, na época de envolvimento da polícia com furto, roubo e desmanche de automóvel. Isso. Para o Caboclinho, que era o cara do desmanche. Eu trabalhei em caso do Caboclinho e no incêndio da PIC. Isso. Cheguei a atuar nos 2 casos. Então era bastante tensa a coisa, né, na PIC. Mas foi uma experiência boa, eu gostei. Eu tanto gostei que eu estava fazendo mestrado, né, na Federal do Paraná, e a minha dissertação de mestrado é sobre o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Foi o primeiro, publiquei depois um livro, né, com esse título, que foi decorrência da minha experiência na PIC. Eu sempre procurei fazer a minha carreira acadêmica voltada para um aproveitamento do Ministério Público. Então, o mestrado ninguém tinha escrito quase nada sobre esse tema, né, naquela época. Tinha, acho que 2 livros tinham saído, um delegado escreveu, criticando, e outro um colega nosso lá de Minas, o Frais Leben, se não me falha a memória o nome dele, tinha escrito um livro também comentando. E aí eu fiz a dissertação de mestrado e depois publiquei em forma de livro, por conta dessa experiência. Foi muito boa. E a tua carreira no magistério começou nesta época? Antes, começou em 94. Eu já era promotor no interior, em Bituva, e eu pedi uma autorização do procurador-geral para sair na sexta à noite, para dar aula na sexta à noite na Tuiuti. Eu recebi um convite da Tuiuti, a Tuiuti estava começando, era a primeira turma da Faculdade de Direito da Tuiuti, em Curitiba, e surgiu um convite. O convite acho que decorreu do fato de que quem coordenava a faculdade era o Ivan Guérius Cury, e o Ivan, além de ter sido meu professor de filosofia do direito na Federal, ele trabalhou com um tempo no escritório do meu tio e da minha mãe, no escritório da advocacia, então eu conhecia o Ivan, e eu reputo que daí que surgiu o convite, né? Eu tinha acabado de passar no concurso, enfim, já era promotor, já tinha uma certa experiência, ele me convidou para dar aula de direito penal, teoria da pena. Eu me lembro que eu piá, né, de tudo, eu fui com 94, tinha, né, piá. E cheguei lá, a turma toda mais velha, assim, né, os alunos, né, mais velha do que eu. A primeira aula eu não dei aula, foi uma sabatina. Os caras ficaram... Um teste. Ficaram me perguntaram de tudo, tudo. A minha aula era teoria da pena. Eles perguntaram de criança e adolescente, mas, sabe, fizeram... Foi um novo concurso. E como eu estava afiado, porque acabado de fazer concurso, essas coisas, né? Sabia tudo, assim, desse pupurri de assuntos. Hoje eu talvez não conseguisse responder, mas a gente vai especializando. Mas na época ainda estava tudo muito fresco na minha cabeça. Eu respondi tudo, não deixei nada sem resposta. Aí a sensação que eu tive assim, no final da aula, ó, então, você pode dar aula para nós. Pode. Está autorizado. Interessante. Aí dei ali uns 6 meses de aula e daí fui promovido para Assis. De lá em Assis me convidaram para dar aula em Toledo, na Faculdade de Direito de Toledo, da Unipar. Também a primeira turma da Faculdade de Direito de Toledo, mas lá só tinha processo penal. Ali que eu comecei processo penal e de lá para cá eu fiquei muito só no processo penal. Dei aulas aqui na FEMPAR de leis penais especiais e tal, que é matéria mais de direito penal material, mas a minha praia mesmo é processo, que eu gosto mais de estudar é direito processual penal. E aí, claro, aí Faculdade de Direito de Toledo, depois aí vim para Curitiba, dei aula na FEMPAR em Ponta Grossa primeiro, que apareceu um convite da FEMPAR, mas para dar aula em Ponta Grossa. Aí depois eu fiz um concursinho e passei na Curitiba, na Faculdade de Direito de Curitiba, hoje Uni Curitiba, né? Estou ainda dando aula na Curitiba desde aquela época, isso foi no ano de 2001, janeiro de 2001, fiz a provinha, estou lá até hoje. E depois eu fui convidado pelo Paulo Busato, que foi coordenar a FAI. Eu não coordenava a FAI, mas ele, enfim, era o cara que dava as cartas lá dentro, que estava começando o curso de Direito da FAI também. E o Paulo queria fazer um time lá de penal e de processo e coisas, aí me convidou, eu falei, vamos, para ajudar lá. Pô, peguei uma turma só lá. E fiquei, estou lá até hoje, né? Acho que o Paulo já saiu até e eu fiquei lá.
E depois surgiu um convite da Universidade Positivo no programa de mestrado, porque o programa de mestrado é muito difícil de você entrar porque ele é muito restrito, né? E eu, não obstante seja já muito tempo na Curitiba, nunca consegui ir para o programa de mestrado lá porque não abria vaga. E aí, como surgiu essa oportunidade do mestrado da Positivo, eu fui para lá e também dou aula lá na Universidade Positivo, no mestrado e na graduação. Então, e aqui na FEMPAR também, desde aquela época, né? E na vida acadêmica você foi adiante. Sim. Quais foram os teus cursos, a tua formação? Fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, né? Fiz especialização primeiro. Aqui? Aqui na Federal. Especialização em Ciências Penais, mestrado, doutorado. Né? Doutorado, encerrei agora, em 2015. Sem tirar licença, fazendo sem ônus para a instituição, que é bastante puxado. Eu estudava às vezes de madrugada, sábado, domingo, porque o doutorado é bem puxado, né? Mas foi bem importante, eu acho, porque o fruto das pesquisas que eu fiz lá, agora eu encerrei agora uma reorganização do que eu pesquisei lá. Eu vou publicar, deve sair ano que vem, já o primeiro volume de um manual de processo penal. Ainda não aquela coisa mais prática, mas uma análise dos fundamentos do discurso, questão da filosófica, sistemas e tal. Deve sair publicado ano que vem, decorrente desse estudo também. Enfim. Que você propõe a ser um manual. Um manual. É o primeiro volume de um manual. Fiz uma subdivisão, já estou começando a escrever o segundo volume, que aí é mais prático, né? As coisas mais competência, né? Prova, enfim. Né? Esse primeiro é um estruturante, assim, uma coisa que parece ser importante, que não tem muito aí no mercado. Né? Espero que nós estamos sendo aqui dando notícia nova, em primeira mão. É bom, né? Em primeira mão. Já está na editora, vamos ver se ano que vem sai. Você chegou a fazer curso no exterior? Ou... Não cheguei a fazer no exterior. Não. Tudo aqui. E acerca da vida privada, você já foi casado para o interior? Não, fui solteiro para o interior. Casou depois? Fui solteiro, daí conheci a minha atual esposa ainda quando eu estava no interior, quando namorava, aquele namoro de uma vez a casa 15 dias, acho que por isso que deu certo, acabou casando, né? Porque eu namoro à distância, mas eu esperei vir para Curitiba para casar. Achei que não era, enfim, justo tirar a pessoa aqui, colocar lá onde ficar me seguindo, dava para esperar, né? Então, aí casei, estou casado até hoje, tenho 2 filhos, né? Bruna e o Guilherme, minha esposa Alessandra, e, enfim. E tem algum deles na área do direito? O Guilherme está estudando, está no primeiro ano. A minha filha fez design, você veja, design. Voltou lá para as origens. Voltou para as origens. Já se formou em design na PUC e já está trabalhando, ela adora. Então eu tenho as duas veias, assim, uma do desenho e outra da área jurídica. Né? Rodrigo, você então foi promovido a procurador de justiça, feita essa via sacra aí pelas varas de Curitiba e tal, pelas especializadas. Mas restou alguma saudade do tempo de promotor? Qual foi a diferença das carreiras? Resta muita saudade, porque a gente é promotor mesmo lá no interior, né? Contato com o povo, eu gostava muito desse contato com o povo. Em Telêmaco Borba, que foi a primeira comarca que eu fui, nós tínhamos lá um atendimento de público que foi preciso até organizar, porque era muita gente que procurava, então eles fizeram, os promotores que me antecederam até terça e quinta de manhã, era atendimento ao público. Então combinava com os juízes que não marcassem audiência terça e quinta de manhã, e a gente chegava cedo, 7h30, 8 horas no fórum, ia até 1 da tarde atendendo gente, uma atrás do outro, assim, mas uma fila absurda. Né? O fórum de Telêmaco Borba ele tem 2 andares, e o gabinete do promotor no 2º andar. A fila descia a escadaria, saía do fórum e dobrava a esquina, assim, sem exagero. Era uma coisa assim surreal. Então era
atendimento assim, um atrás do outro, e tem histórias fantásticas, né? Porque é muito rico, né? Cada um tem um problema que quer resolver, e como a gente contribuía para resolver, dava muita satisfação, né? De poder resolver o problema das pessoas. Porque entrava com um problema e muitas vezes saía com a coisa resolvida. E as coisas às vezes não tinham nem... a gente tinha que inventar, né? Me lembro, por exemplo, lá em Assis Chateaubriand, tinha muito problema de briga de marido e mulher, naquela época não tinha Lei Maria da Penha, não tinha nada, nem uma política de proteção, né, de gênero, não. Era tudo muito feijão com arroz e Código Penal, né? E me lembro que uma senhora me procurou e disse, olha, eu não sei mais o que fazer com meu marido, vim aqui lhe procurar, o promotor, para ver se o senhor resolve. A senhora quer separar alguma coisa? Não, separar não. Quero que o senhor dê um jeito nele. Reduque-o. Quero que dê um jeito nele, eu gosto dele. Mas qual é o problema? Não, ele bebe demais. E quando ele bebe, ele, enfim, né? Pronta. Falei, então tá, vamos chamar o cara. Aí manda aquelas notificaçõezinhas, né? Entrega na própria mulher, só. Então semana que vem, nesse horário, vem os dois aqui pra gente sentar. Me lembro que quando o rapaz chegou, aquele bafo de cachaça veio antes, né? E veio vermelho e tal, característica de quem bebe forte mesmo. Assim. Sentou ali, e aí como é? Eles precisam falar, né? Eles usam muito o Ministério Público como uma espécie de psicólogo, assim, né? Que ele precisa falar e pôr para fora, então se deixa falar. Fala bastante, o problema é que ela fica dizendo que vai para casa da mãe dela, eu não aceito que vá para casa da mãe dela, tal. Mas é porque você bebe demais, tal. E fica aquela coisa, né? Eu falei, quanto é que bebe? Pelo menos 1 litro por dia. De pinga? É de pinga. 1 litro por dia? 1 litro. Pode dizer para o cara não beber, mas não vai, né? A mulher queria que ele parasse de beber. Falei, quem sabe vamos fazer uma internação, conseguimos aí um lugar. Não vou internar coisa nenhuma. Mas desse jeito você vai acabar perdendo a mulher, enfim, vai aquela conversa e tal. Resultado, a gente combinou assim, vamos fazer assim então. Dizer para o cara parar de beber, ele não vai parar de beber. Então, você vai beber até meio litro por dia. Você está bebendo 1, você vai beber até meio. Se você beber até meio litro, a tua mulher vai te, enfim, tolerar até esse momento e não vai dizer que vai para a casa da mãe dela, que é algo que te irrita. Agora, se você passar de meio litro, ela está autorizada a ir para a casa da mãe né? E você não tem que reclamar, né? Nem agredir, nem nada. Né? Porque ele ficava violento, rapaz. Tá bom assim? Tá bom. Então tá. Então vamos fazer aqui um termo de bom viver. Tinha estudado, isso não existe, né? Existiu na época do Brasil Império, mas todo mundo fazia isso. Termo de bom viver. Como é o teu nome? Dá o documento de cada um aqui, na máquina de escrever, naquela época, torpedo velho ainda, né? Catando milho lá. Daí eu escrevi lá, eu, fulano, me comprometo a beber só meio litro de pinga por dia, e se assim fizer, a minha esposa não poderá ir para a casa da mãe dela. Tal. E eu também me comprometo a suportar até ele, desde que beba até meio litro. Tal. Fiz eles assinarem, dei uma cópia para cada um, e disse, eu vou guardar uma cópia aqui na promotoria. Qualquer coisa que saia daqui, a senhora volta aqui falar comigo, que nós vamos conversar lá embaixo na delegacia, vai mudar a conversa. Não, doutor, pode deixar. Não sei se deu certo, nunca mais voltaram. Né? Então tinha essas coisas. Né? Interessantíssimo, isso dá um conto. Tá, não, tem várias, né? Tem várias. Tem uma história que eu conto até em sala de aula, porque quando eu vou explicar o problema de má compreensão da fala da testemunha e tal, aconteceu comigo também em Telemaco Borba. Já tinha atendido várias pessoas, eram umas 10h30 da manhã, naquele ritmo, né? E a cabeça da gente fica a mil querendo resolver tudo. E entrou no meu gabinete, assim, 2 famílias inteiras, pai, mãe, filho e tal, e naquele silêncio respeitoso que eles entram, assim, no interior, e um representante deles lá, o pai de um dos 2 ali, tinha um casalzinho de adolescente, disse assim, doutor, viemos lhe procurar, apontou para o casal de adolescentes, acho que o guri com, sei lá, 13, a menina 12 anos, uma coisa assim. Os 2 aqui fugiram. E eu, nascido em Curitiba, criado em Curitiba, imagino assim, fugir para mim, adolescente que foge, é um adolescente revoltado com o pai, né, por alguma pressão interna tal, e mete uma trouxa nas costas e sai no mundo. Pensei na hora, bom, me trouxeram o problema e a solução, porque se os guris estão aqui, já acharam os guris, que bom, né, tal.
E comecei a dar uma lição de moral nos guris. Olha, não me fujam mais, né? Telemaco era julho, frio para danar, né? Você deve ter passado dificuldade na rua, né? Com esse frio, quem sabe até fome e tal. Viram que deve ser uma coisa difícil. Então, ó, comecei a dar uma lição de moral nos guris. O que eu ia fazer? Né? O rapaz, doutor, o senhor não entendeu, doutor? Eles fugiram, doutor. Falei, entendi perfeitamente, estou dizendo para os dois aqui que não fujam mais, né? Porque estou explicando para eles. Doutor, o senhor não entendeu, doutor. Começou a ficar irritado. Assim, ele fez pausadamente assim, eles fugirão. Eu falei, depois eu entendi. E estou dizendo para eles que não fujam mais, né? Tá? Chegou uma hora, ele fez um gesto com as mãos, assim, que me perdoe a distinta plateia, mas enfim, ele fez... Doutor, eles fugiram, doutor. O cunho sexual. Nós precisamos casar os dois. Aí que fui entender, né? Fugir, para eles ali, era ter tido relação sexual. Para mim, não. Claro, depois veio aquela música, até dar uma fugidinha com você, mas naquela época não tinha essa música ainda para eu fazer uma ligação, uma coisa com a outra. E mais remotamente, eles fugiam a cavalo. Passavam a noite juntos, aí mas era morto. É uma forma de usar a palavra que eu, na minha cabeça, não tinha percebido. É uma forma de casar quando o casamento não era aprovado pelos pais, né? Enfim, queria casar os dois. Falei, não dá para casar, não tem nem idade, nem para emancipar, né? E aí vai fazer o quê? Naquela hora você fica assim, né? Você fez 5 anos de direito e ninguém te explicou que você ia ter que resolver a situação como essa. Né? E eles queriam casar de qualquer jeito. Eu falei, não dá para casar. Não dá para casar de jeito nenhum. Mas como é que vamos fazer agora, então? O pai, né? Vamos fazer assim, ó. Perguntei para a menina, você gosta dele, rapaz? Gosto. Ama? Amo. E você gosta dele? Gosto. Então você veja que bonito, não? Namoro já, 2 adolescentes, vamos fazer assim, ó. Não tem como não continuar namorando, porque eles vão fugir de novo, né? Falei para os pais. Então agora você vai namorar na casa dela. A mãe fiscaliza lá e tal. E se esse namoro persistir, né? E eles chegarem atingindo a idade de 16 anos, né? Porque era na época para emancipar. Aí vocês voltam aqui e a gente conversa de novo. É só isso, não? É o que dá para fazer. Se não enjoar até lá, casa. Mas, Rodrigo, todo promotor de justiça, já que nós voltamos lá para a primeira instância, até porque as atribuições são muito mais dinâmicas do que no segundo grau, tem histórias assim emblemáticas, casos emblemáticos de que participou e tal, especialmente na área criminal, que é o teu chão. Quais assim que você destaca como os grandes casos que você atuou? Teve vários casos, né? Acho que aqueles mais emblemáticos, teve um caso. Eu trabalhei um tempo na promotoria era o centro de apoio, né, de proteção ao patrimônio público, mas ao mesmo tempo eu estava na promotoria de sonegação fiscal. Que até é uma coisa interessante, porque nós não estudávamos direito penal tributário naquela época. Era algo assim que a faculdade não dava, tinha uma disciplina de direito tributário, mas eles explicavam o que é fato gerador, o que é alíquota, tal, mas não chegava na parte penal tributária. A matéria não existia na faculdade de Direito, não era cobrada no concurso, não caía no concurso, e, portanto, eu não estudei essa matéria. Nunca tinha estudado na vida. E nunca tinha me deparado com um inquérito de sonegação fiscal, porque a polícia não foi feita para investigar sonegador, né, de regra, né? Então, e aí, quando criaram, então, essa promotoria, a promotoria foi criada em 92, né? A primeira promotoria de proteção ao patrimônio público. Especificamente na sonegação deve ter sido em seguida ali. Enfim, saí da PIC e fui para lá. E fui trabalhar lá com o Marcelo Alves de Souza, com a Cristina Suter e com o Eliezer Gomes da Silva. Um time de primeira linha, né? Baitas promotores, já estavam há um tempo lá. E eu aprendi direito penal tributário com eles ali. Funcionava no segundo andar, não sei se ainda é lá, era no segundo andar da Secretaria da Fazenda. Havia um convênio. A promotoria funcionava dentro da Secretaria da Fazenda. O segundo andar metade do segundo andar era a promotoria, Munir Gasal era o coordenador, e do outro lado era a auditoria da Receita. Então vinha aqueles autos de infração, aquela coisa, e uma linguagem toda diferente, a gente às vezes atravessava o corredor e ia perguntar para o auditor, escute, me explique aqui onde é que está o pulo do gato, que eu não entendi. Não, doutor, isso aqui é assim, ó, porque isso aqui é GIA, isso aqui é tal. Ah, tá. Então ali foram as primeiras denúncias com nota de rodapé que eu fiz para explicar para os juízes, porque os juízes também nunca tinham estudado.
eu me lembro bem da dificuldade dos juízes de lidar depois com as ações penais, né? Porque eles também não entendiam a matéria. Tinha juiz que sentava no processo e não fazia andar porque não entendia. Se ia conversar com eles, preciso estudar, doutor, preciso estudar. Pois é, então notas de rodapé, começamos a fazer para explicar didaticamente o que é o que é tal. E lá teve um grande caso de sonegação, que foi um caso, para a época, até bastante difícil de investigar, porque tinha surgido em 94, todas as secretarias da Fazenda do país se reuniram e resolveram implementar o emissor de cupom fiscal, o ECF. Aquilo, cupomzinho fiscal que você pega hoje na farmácia, na padaria, em qualquer lugar, né? Aquilo, antes era só nota fiscal, a partir de 94 foi implantado o emissor de cupom fiscal. A ideia das secretarias da Fazenda era diminuir as práticas clássicas de sonegação mediante nota física, né? Aquela nota calçada, tinha várias práticas ali com nota física. Eles acharam, não, agora com a tecnologia não vamos ter mais esse problema. Essa máquina, ela funciona assim, ela tem uma base e ela tem um chipzinho na base e ela vem lacrada de fábrica. Tem determinadas fábricas que são autorizadas pelo fisco a produzir a máquina, ela vem lacrada, não pode abrir e tal. Acontece que ela pode dar um problema, então tem empresas que o fisco cadastra que fazem a manutenção. Mas para fazer a manutenção tem que abrir, e para abrir tem que deslacrar. E aí tem que fazer toda uma solenidade, com, enfim, ata, cantar o hino nacional, mão no peito, coisa assim. Faz uma solenidade inteira para fazer o deslacre e o relacre da máquina. O que aconteceu? Uma empresa de 2 vizinhos, aqui no Hall Paranaense, né, desenvolveu um software que, se trocasse esse chipzinho da base, permitia que o proprietário dessa máquina fizesse um controle à distância dessa máquina e um caixa 2 paralelo, né, um eletrônico, né, à distância. Então, ele começou a vender aquilo para o Brasil inteiro. Tinha gente lá de Natal, no Rio Grande do Norte, comprando. E era muito supermercado que comprava. E por que supermercado? Porque supermercado tem vários caixas, né? E nem todos necessariamente funcionam ao mesmo tempo. Então é muito fácil de justificar por que um determinado caixa abriu, sei lá, às 8 da noite, não no horário normal das 8 da manhã. E o que acontecia? Trocado o chipzinho da base, o dono da empresa deixava a máquina trabalhar o dia inteiro, vai lá vendendo. Final do dia ele pegava lá o caixa 7, só vamos ver como é que está o caixa 7. Transporta todas as informações para o computador dele, lá na casa dele, e dá um comando que zerava a máquina, como se ela tivesse sido ligada àquela hora. E tudo que foi vendido lá das 8 da manhã até as 8 da noite, sonegado. Pô, supermercados dá uma fortuna, porque gira muito, né? É muito, foi sonegado muita coisa. E nós fizemos uma grande operação, depois de 6 meses de interceptação de comunicação telefônica, para entender a fraude, era uma fraude difícil. E aí, claro, software, né? Dava um bug lá, travava lá o programa, o cara que estava lá em Natal ligava para a empresa aqui em 2 vizinhos, escute, travou o programa de vocês aqui. E o cara dizia, o que está aparecendo na tela? Ah, está aparecendo assim, então dá tal comando, vai aparecer assim. Então quebra a cabeça, né? Até entender. Nós fizemos uma grande operação no Paraná inteiro, prendemos várias pessoas em flagrante usando essas máquinas. Na época foi um escândalo. Foi uma grande investigação de sonegação fiscal. Essa atividade investigativa a gente sente falta no 2º grau, né? Para além dessa na sonegação, eu tive outros casos de investigação bastante que ganharam a mídia, né? O caso do Coritiba, quando houve a invasão do campo do Coritiba aqui, quando o Coritiba foi rebaixado para a Série B, e no jogo contra o Fluminense, a torcida revoltada invadiu o campo, quase mataram. Você, como coxa branca, participou desse. Não invadi o campo, né? Eu nem fui no jogo, mas assisti pela televisão, né? E aí, na época, eu estava no gabinete do procurador-geral, eu e o Fábio Guarani, que é um parceiro, um grande amigo, que por uma coincidência a gente foi indo sempre, a partir de um determinado momento na carreira, cada um ia para um lado e daqui a pouco chegava o outro, e fomos trabalhando juntos, e trabalhamos juntos até hoje, de porta, assim. E nós fomos designados pelo procurador-geral, na época, o Olímpio, para fazer a investigação, porque aquilo era um escândalo e tal. E foi uma investigação difícil, porque tinha as imagens, mas ninguém sabia quem eram aquelas pessoas que estavam ali, né? Então, junto com a Polícia Civil, com o COP, na identificação ali das pessoas, e depois a denúncia. A denúncia foi, acho que a denúncia mais trabalhosa que eu já fiz na vida.
E foi a primeira denúncia com imagens, que nós pusemos fotografias das imagens congeladas na peça processual, na própria denúncia, na petição inicial. Isso para comprovar a autoria. Porque como era muita gente, e o difícil o que foi? Cada um daqueles tinha um determinado dolo. Então não é que todo mundo entrou no mesmo balaio. Você tinha ali tentativa de homicídio, tinha dolo eventual, tinha dolo direto, tinha só lesão corporal, sabe? Era uma coisa... Rixa, não tinha rixa? Não, é que a rixa foi subsumida. Não pegava a rixa ali. Mas a gente individualizou a conduta de cada um. Deu um trabalho do cão fazer isso aí. Eram dezenas de pessoas. E aí, claro, uns eram para o juizado especial, teve que separar quem é que ia para o juizado especial, porque só invadir o gramado já é um crime previsto no Estatuto do Torcedor. E fizemos essa denúncia. Acho que deu umas 200 páginas de denúncia, com a fotografia da imagem congelada, circulava o sujeito, agora eu vou tratar desse cara aqui, ó, e daí fazia a descrição da conduta. Daí outra fotografia, agora esse cara que está do lado dele aqui, circulava, agora vai ele. Então foi bem trabalhoso, mas foi importante, porque inclusive levamos a júri. Claro, eu não acompanhei depois o processo, né, mas eu acompanhei o que aconteceu, foi a júri, lá um deles, que era até um líder de torcida do Curitiba. Lá. Esse foi um caso bastante difícil, tecnicamente, assim, de trabalhar. Né? Tivemos vários casos, o caso do Banestado Leasing, o Banco do Estado do Paraná, foi dilapidado, né, praticamente, porque o que fizeram ali... O Estado que deu depois do escândalo, origem à questão da Lava Jato. Em certa medida. Então, como é que foram lá os primórdios? Você participou dessa Participei da investigação no início, depois foi transferido para a Justiça Federal, na área criminal. Na época, eu trabalhei nessa investigação junto com o Matheus Bertontini, com o Mário Sérgio, né? O Mário Schirmer, né? E acho que era o Arion que coordenava até a promotoria. E nós fizemos, eles atuando na área civil, de improbidade, e eu na área criminal, mas fazendo uma investigação em paralelo, até para casar depois as linhas de investigação e não saírem díspares, né, as falas. Né? E foi uma investigação difícil de fazer, porque banco não colabora, né? Mas eu me lembro na época, o Banestado Leasing, você veja, uma carteira do banco Banestado Leasing, né? Do Banco Banestado, que era um banco estadual, não era uma potência em termos nacionais, né? O Banestado Leasing foi líder do ranking nacional em volume de empréstimo de dinheiro. Mas os caras emprestavam, assim, tipo 5 milhões de dólares para empresa que ninguém nunca ouviu falar, lá do Nordeste, sem nenhuma garantia, senhor. Com carência de 10 anos para pagar, sabe? Garantias podres, não, também, sem garantia. Sem garantia, algumas. E tinha umas que tinha garantia, daí até teve investigadores que foram até o Nordeste, e tinha lá até o envolvimento do governador do estado lá, e esse governador recebeu esses policiais que foram até lá para fazer essa parte da investigação, e os policiais, quando entraram no carro, pisaram e tinham armas, assim, na parte de trás do carro, como quem dá um recado, assim, né? Veja lá o que vocês vão fazer aqui, né? Foi uma investigação difícil também de fazer, trabalhosa, e que, enfim, resultou que quebraram o banco, né? Quebraram o banco. Depois teve outra investigação também bastante importante, que foi dos diários secretos aqui, da Assembleia Legislativa do Paraná, naquela investigação que a Rede Globo começou, né? O Jornal Gazeta do Povo fez uma investigação jornalística de uns 2 anos, eles ficaram investigando, daí começaram a publicar uma série chamada pela televisão de diários secretos, que envolvia vários esquemas de funcionário fantasma na Assembleia Legislativa do Paraná. Essa investigação, esse caso, na verdade, ele foi desmembrado em 3 grandes frentes, né? Uma na área civil de improbidade, de novo o Mário, a Maria Lúcia, né, o Matheus, que ficaram, acho que, mais voltados, o Paulo Vídeo, né, também ficou mais voltado para essa área. Uma parte ficou por GAECO, que era a parte que envolvia quem não tinha prerrogativa de foro. E como eu estava no gabinete, de novo eu e o Fábio, né, Guarani, nós fizemos a investigação dos deputados. E fizemos a investigação
particularmente do presidente da Assembleia na época, que era o deputado Nelson Justus. Uma investigação também dificílima de fazer, porque ninguém colaborava. Os próprios funcionários fantasmas tinham interesse na coisa, então você quebrava o sigilo bancário dos funcionários, vinha todos... Primeiro que tinha, assim, chegou a ter acho que 300 cargos comissionados no mesmo lugar, assim, o que era impossível, né? Tá? Aí começava a chamar um por um, quebrado o sigilo bancário, só... Padrão, todo dia que caía o salário, ele era sacado no mesmo dia, na boca do caixa, de valor integral, e esse era o padrão de todos os funcionários. Não é possível que todos tenham esse mesmo padrão. Escute, vocês faziam assim, movimentavam? Ah, claro, movimentavam. Então tá, eu preciso agora fazer uma conferência, porque nós fizemos a quebra do sigilo e vieram os cheques, porque eles emitiam cheques. E não precisava nem fazer perícia. Visualmente se via que o punho que preencheu os cheques de, sei lá, 25 funcionários era de uma mesma pessoa. A assinatura até era do funcionário, mas o preenchimento do valor era de uma única pessoa. Para descobrir quem é, também tivemos que fazer toda uma... Eles se recusaram a ceder padrões gráficos para fazer exame grafotécnico, dizer não, princípio da não autoincriminação e tal. Aí, tudo bem, então vamos pedir um mandado de busca, né, ao desembargador. Peças similares. Fizemos busca e apreensão na casa de cada um deles, para pegar um papel que tivesse uma carta escrita, um bilhete, uma anotação de telefone, qualquer coisa, e colhemos esse material e identificamos a autoria, era o chefe de gabinete quem preenchia os cheques de todos, enfim, 4 anos de investigação. E vou dizer assim, ó, não paramos um dia. Todo dia ouvindo gente, porque era muita gente. Ouvimos assim praticamente todos os funcionários comissionados da Assembleia. E os esquemas eram variados também, tinha funcionário que nem sabia que estava nomeado, tinha funcionário que era nomeado só para receber em troca uma percentagem do valor, outros não recebiam nada em troca, mas ganhavam o direito de frequentar a assistência de saúde, o plano de saúde que a Assembleia tinha para os funcionários. Então ele chegava às vezes da periferia e perguntava, escuta, tem plano de saúde? Não, quer um? Me dá teu documento aqui que eu te nomeio na Assembleia, né? Só que o salário é meu. Enfim, essa denúncia está posta, o processo está tramitando, né? Vamos ver o que vai dar. Vai dar prescrição, eu acho. Já alguns funcionários já cumpriram muitos anos de cadeia, né, de prisão. Né, teve casos parecidos com esse da Assembleia, antes que nós investigamos também, na época da promotoria, ainda não estava no gabinete, na época da promotoria de proteção ao patrimônio público, fizemos uma investigação grande também na Câmara Municipal de Curitiba. Vários vereadores aqui foram investigados na época. E um deles, em particular, foi condenado, cumpriu pena de 15 anos e tal. E também, mesmo esquema das rachadinhas. É uma espécie de um know-how que tem nessas casas legislativas, né, de forma de desviar dinheiro. Aliás, a propósito, já que nós estamos falando dessa questão de corrupção, que é uma questão estrutural e sistêmica no nosso país nos últimos anos, né? Tivemos uma reação fortíssima da sociedade há pouco tempo, né? E, enfim, você é um especialista, você escreveu sobre a relação entre o caso da Itália, da Manipulite e da Lava Jato aqui no Brasil, né? Eu gostaria que você discorresse sobre essa questão. Esse foi Logo que a Lava Jato começou, em 2014, como eu também dou aula, então participo de muitos eventos acadêmicos e tal, e me lembro de participar de um desses eventos e um determinado professor fez uma afirmação lá que na época me causou até um espanto, porque ele disse assim, olha, na Itália aconteceu algo parecido e lá não deu em nada. Só morte, só as pessoas se mataram e tal, e pintou um cenário bem, enfim, ruim, assim, dizendo que aqui iria então acontecer do mesmo jeito. E eu fiquei, puta, mas aquilo me incomodou na hora, porque eu também não fiz muita intervenção, porque eu não conhecia muito a história da Operação Mãos Limpas na Itália. Tinha ouvido falar por notícia de jornal na década de 90 e tal, mas aquela notícia que você lê e não aprofunda, né? Eu preciso entender, se deu errado lá, eu preciso entender por que deu errado lá, para não dar errado aqui, né? Para quem sabe contribuir academicamente aqui para que a Lava Jato aqui não siga o mesmo destino, porque ela é uma investigação importante para a gente entender como é que as entranhas das coisas funcionam, né?
E aí comecei a investigar e fui atrás, e, enfim, comprei uma série de livros, fui atrás de documentos, fiz uma pesquisa grande, escrevi um artigo, publiquei, e um editor do Rio Grande do Sul leu esse artigo, achou interessante e me convidou para publicar um livro. Aí eu fui mais a fundo ainda, e aí publiquei um livro, né, chama-se Mãos Limpas e Lava Jato, a corrupção se olha no espelho. E é impressionante, senhora, a coincidência em todos os níveis, assim, do que aconteceu na Itália na década de 90, porque lá foi em 92 a 94 o auge. E o que aconteceu aqui de 2014, pelo menos até 2017, que foi quando eu publiquei o livro. As coincidências de origem do dinheiro, lá era da petrolífera italiana, da Eni, Ente Estatal Nacional de Hidrocarbonetos, que é a Petrobras deles lá, né? O dinheiro vinha dali, primordialmente dali, e de superfaturamento de obras de construção do estádio da Copa do Mundo em 1990, que foi na Itália. E nós tivemos aqui também o superfaturamento das construções de estádios na Copa 2014. Então, a fonte do dinheiro era basicamente a mesma, o destino também. Tanto partidos políticos, quanto as pessoas dos políticos, né? Pessoas físicas dos políticos. E as reações que nós vimos, que eu identifiquei lá na Itália, as teses dos advogados lá foram as mesmas. A forma de investigar, melhor, vamos começar. A forma de investigar foi a mesma lá e aqui, usando o instrumento da colaboração premiada. Lá eles chamam de patenteamento, né? E o caso começou pequeno lá, aqui também começou pequeno, começou com o caso de um sujeito que foi colocado para cuidar de um asilo público em Milão para idosos, chamado Pio Albergo Trivulzio, em Milão. E ele cobrava, foi lá para desviar dinheiro. Ele foi colocado lá pelo Bettino Craxi, que era o líder do partido, né? E Partido Socialista Italiano, se não me falha a memória. E foi colocado com esse objetivo, você vai lá para desviar dinheiro. Então, todo contrato que se fizer, 10% é do partido. E, de fato, era assim que funcionava. Então, quando eu ia renovar lá um contrato de limpeza de chão lá do asilo, o cara, não, 10% é meu. Aí o empresário, com dificuldade econômica, disse, ó, 10% é o meu lucro. Ou eu pago 10% para conseguir o contrato e não lucro nada, ou como é que eu vou fazer? Ou não trabalho, quebro, fiquei numa sinuca de bico. Eles procuraram o Ministério Público italiano, e o procurador lá, Antônio Di Pietro, ele fez um flagrante nesse cara recebendo essa propina, foram lá, gravaram, filmaram, enfim. E era uma propina de 3 mil euros. Troço bem... E teve até um episódio interessante, porque o sujeito foi preso em flagrante, ficou incomodado, disse, putz, será que eu posso pelo menos ir no banheiro um minuto? O cara falou, não, banheiro pode. Aí foi lá, começou a demorar para sair do banheiro, arrombaram a porta, e ele estava jogando no vaso sanitário uma série de notas de dinheiro que ele havia recebido de uma outra propina meia hora antes, e que estava dentro da calça. Até isso nós confiamos. Então, e aí as teses dos advogados. Esse cara depois ele abre o jogo, né? E vou explicar porque ele se sentiu abandonado a partir de um determinado momento. Só vou contar, não vou morrer com esse negócio sozinho. E aí, claro, quando você abre o jogo e mostra como é que é o esquema, isso provoca um efeito dominó, né? Que aí começa a ver todo mundo corria para denunciar e querer se antecipar e fazer acordo, que foi o mesmo fenômeno que aconteceu aqui. As teses dos advogados também foram as mesmas, tanto na Itália quanto aqui, diziam que estavam prendendo para forçar acordos de colaboração. As reações da classe política exatamente iguais, as frases iguais. Impressionante, assim. Se pegar determinadas frases de um político italiano e mostrar para você vai dizer, mas isso aqui os caras aqui no Brasil estavam falando ontem, né? Tipo, criminalização da política, essas mesmas expressões, eles usaram lá na década de 90. Era a mesma forma de reagir. E houve uma reação grande do parlamento italiano a partir de um vácuo de poder que existiu. O Silvio Berlusconi, que era um outsider da política italiana, mas já estava envolvido em problemas, inclusive com a máfia, acaba, enfim, se apresentando como alguém de fora, guardadas as proporções, poderia dizer o Bolsonaro aqui no Brasil como alguém num patamar similar, e que pese o Bolsonaro seja um político há muito tempo, ele nunca foi de grande expressão, ninguém nunca apostaria as fichas do Bolsonaro para ser candidato à presidência, então, tanto foi. Isso aproveita o vácuo de poder e acaba assumindo. E ao assumir lá na Itália o Silvio Berlusconi, então, contra um parlamento que favorecia e tinha interesse de enfim,
fazer voltar o status quo antes, né? E aí fizeram várias mudanças legislativas na Itália, várias. Não foi de uma vez só, mas descriminalizaram algumas condutas, diminuíram prazos prescricionais, caiu pela metade o prazo prescricional, eles criaram novas regras probatórias que não eram exigidas antes, passaram a ser, mas com efeito retroativo, enfim, destruíram a operação nesse sentido, né, de alteração legislativa. E aqui, no entanto, a reação é bem mais organizada, eu acho. Porque aqui se acreditou muito que viria também pelo parlamento, e em parte veio, mas não só pelo parlamento, né? Nós tivemos acho que um jogo de interesses maior aqui. A propósito, vamos dar um pulinho lá para o STF agora, o Supremo Tribunal Federal. Você, como um expert em direito criminal, o que você acha da quase transformação do Supremo Tribunal, na minha opinião, numa vara criminal hoje? De fato, eles realmente perderam a mão lá, né? Pelo menos desde esse inquérito aí das fake news, naquela portaria do Toffoli lá, designando o Alexandre de Moraes. A partir dali, juridicamente falando, a gente faz sempre críticas de natureza acadêmica, né? não pessoal, nem política, mas é insustentável. Juridicamente, por onde você olha a portaria do Toffoli, ela não consegue ficar de pé. Se um delegado de polícia de qualquer município do interior aí instaura um inquérito policial daquele jeito, um habeas corpus, sem exagero, de meia página, manda trancar, porque não tem objeto de investigação, não tem competência para investigar aquilo. Fere a ideia do que se chama de sistema acusatório, que é a separação das funções. O juiz não é órgão de investigação. Os casos não permitiriam que fossem investigados no Supremo, pelo menos no início, porque não tinha ninguém com prerrogativa de foro indicado ali na portaria. Enfim, por onde você olha não se salva. E dali para frente a coisa só foi crescendo, né? E está crescendo ainda. Acho que nós vamos ter ainda muito problema, porque eles perderam a mão, né? E não sabem agora reorganizar a vida pública nacional na área da segurança jurídica, né? Porque você não tem segurança jurídica mais. Não cabe uma meia-culpa aí do Ministério Público? Eu acho que cabe uma meia-culpa por conta da forma de escolha do Procurador-Geral da República, né, que não segue o mesmo modelo dos estados, ainda podendo ser escolhido alguém que não pertença ou que não tenha participado da concorrência interna para uma lista tríplice, que foi o que aconteceu com o Aras. E claro que é natural que o sujeito que vá assim vá, em alguma medida, devendo favor, né? Pelo menos gratidão, né? Afinal de contas, ele só está indo porque eu estou escolhendo você, que você estava até fora da lista. Né? E isso é muito ruim, né? Institucionalmente falando e nacionalmente falando, para interesse do público mesmo. Né? Nós precisamos rever esse modelo em que o Procurador-Geral da República dá a última palavra sem a possibilidade de revisar a decisão dele. Porque exercício de poder pressupõe controle. Então, se o Procurador-Geral tem a autonomia para atuar e a atribuição para atuar em casos de prerrogativa de foro no Supremo, e ele determina o arquivamento de um inquérito, por exemplo, eu teria que ter uma mecânica de controle desse arquivamento de inquérito, no mínimo, que seja para o Conselho Superior do Ministério Público Federal, enfim, mas de alguma forma tem que ter, né? Hoje não tem. E aí você não tem, fica facilitado que você, enfim, não atue em determinados casos quando talvez tivesse que atuar, né? Houve falta de firmeza nas situações de enfrentamento com o Supremo. Esse inquérito das fake news, a Raquel Dodge, na época Procuradora-Geral da República, determinou o arquivamento e o Supremo mesmo assim deu sequência. E depois o Aras veio e, de certa forma, legitimou aquilo, dizendo, não, mas eu concordo com o Supremo. Então, desdizendo a Procuradora-Geral anterior que havia... É uma questão sui generis, né? Não, juridicamente, não cabe no eu dou aula na faculdade de Direito, eu tenho que fazer pausas, às vezes estou explicando uma coisa, é assim, tá? Só que o que vocês estão vendo acontecer no dia a dia lá no Supremo é algo fora dos quadros, isso aqui não tem como sustentar juridicamente. Não tem. Então eu tenho que dar duas aulas, tenho que dar uma aula de como é e dizer, mas no Supremo as coisas têm nos últimos tempos... Nas tuas aulas você reflete com os alunos sobre a questão da escolha dos ministros do STF? Você acha que deve haver uma mudança? Alguma coisa, acho que o atual modelo parece que está meio esgotado, né? Eu não tenho uma opinião formada de qual seria o melhor modelo de escolha
dos ministros do Supremo, mas sei que este atual, ele tem problemas. Parece que há toda um descontentamento generalizado da nação com eles o Poder perderam Judiciário, credibilidade, com o né? Supremo. Perderam credibilidade popular. Exatamente. Né? E a insegurança jurídica é muito grande. Você não sabe mais o que fazer hoje, em termos de... fica tranquilo porque a posição do Supremo é essa. Porque eles mudam toda hora. E eu acho que isso é reflexo até de formação, sabe, senhor? Porque nós tivemos, e de novo, veja a influência da Itália, né? A Itália teve um movimento na magistratura italiana nos anos 60, na virada dos 60 para os 70, que lá eles chamavam de magistratura democrática. Era um movimento da magistratura democrática. E esse movimento de juízes na Itália, ele organizou o que eles chamaram lá de jurisprudência alternativa, que era uma forma de interpretar a lei, diferente daquela forma tradicional que os magistrados até então interpretavam, com uma base, um viés marxista, tal, mas enfim, em síntese, para dizer o seguinte: toda vez que a lei colidir com o nosso ideal de justiça, dê uma banana para a lei e faça justiça. Uma espécie do nosso direito alternativo. O nosso direito alternativo vem de lá. Ele chega aqui com uns 15 anos de retardo, né? de lei em relação à Itália, e vem importado da Itália. Tanto que é o mesmo, quase a mesma expressão, lá era jurisprudência alternativa, aqui ficou direito alternativo. E esse direito alternativo, eu me lembro bem, porque eu fiz a faculdade de Direito, entrei em 87 e me formei em 91. E era bem o auge desse papo. Então o centro acadêmico fazia eventos de direito alternativo, os professores falavam de direito alternativo, e, enfim, haviam eventos os mais variados, e esse era o papo. Alguns desses professores hoje, o Fachin, por exemplo, é um deles, dava palestras e hoje está como ministro supremo. A minha geração se formou acreditando nessa ideia de que, de fato, o bom jurista é aquele que, toda vez que se depara com um conflito entre a lei e o que ele pensa pessoalmente que é justo, ele dá uma banana para a lei e faz o que ele pensa que é justo. E aí esse é o grande problema. Porque o que eu penso que é justo talvez não case com o que você pensa, com o que quem está nos assistindo pensa. Cada um pode ter uma opinião, né? Porque a ideia de justiça é muito fluida. Então fica quase que uma carta branca para você dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Que é mais ou menos o que a gente está vendo. Então, as ideias elas têm consequências. Quer dizer, criou-se no inconsciente coletivo de uma geração toda esta ideia de que sim, é possível fazer justiça. E é o que a gente vê lá, argumentos metajurídicos toda hora sendo invocados. Quer dizer, o jurídico ele fica num segundo plano. O Supremo é, por natureza, uma corte mais política, porque não tem para onde recorrer dali para frente. Então, eles, autorizados pelo modelo, né, e incentivados pela ideologia, acabam extrapolando bastante naquilo que se usou denominado de um ativismo judicial. Né? Muito ruim isso, muito ruim, porque ninguém sabe onde ele vai parar. E o pior, no Supremo a gente teve um fenômeno de uns 10 anos para cá, por conta de mudança do regimento interno, tanto no Supremo quanto no STJ, quanto nos tribunais estaduais, que é a questão das decisões hoje serem majoritariamente monocráticas. Né? Exatamente. Elas não são colegiadas, mas a exceção é colegiada. O ministro Fux tentou acabar com isso, mas ele próprio tem decisões lá que tem 10 anos na gaveta dele. Né? Então você tem monocráticas. Então você tem hoje 11 ministros, 11 pessoas pensando diferente, 11 supremos, porque se majoritariamente eles decidem de forma monocrática, virou um problema isso, né? E o mesmo fenômeno a gente vê no STJ e vê também no Tribunal do Paraná. Que a decisão monocrática é que prepondera hoje. Enfim, teria que tá precisando dar uma reorganizada na coisa, baixar um pouco a bola. Está perdendo vista. E eu acho que o Supremo é uma corte muito inchada, né? Quando ele foi pensado, acho que na Constituinte 88, inspirado no modelo da Suprema Corte Americana, e por isso se criou o STJ, para tentar dar uma desafogada e tal, ainda se manteve muita competência. Bom, só ver que a média que o Supremo julga por ano no Brasil é uma média que alcança, às vezes, 100 mil processos. A Suprema Corte Americana julga 100 processos ao ano. Eles se reúnem no começo do ano, pegam todos os recursos, bom, o que nós vamos discutir neste ano? Esses 100 casos aqui. E o resto, tchau.
É só isso aqui. Então nós vamos discutir mesmo. 100 casos. Porque no Brasil a gente julga 100 mil. É só fazer um cálculo matemático básico, né? 11 ministros, 100 mil processos num ano. Tira sábado, domingo, feriado, né? Pega os dias úteis e vê se dá, se é humanamente possível. E quem está julgando, então, é monocrático e não é o ministro, é o assessor. Aí você pode ver onde é que nós estamos. Até porque eles passam também grande parte do tempo dando palestras. Claro, dá palestra em Nova York, em Portugal, toda hora viajam, né? Enfim, escrevendo livros, o que é muito louvável, mas toma tempo desse volume, manancial extraordinário de trabalho. Né? Enfim, é uma situação muito ruim. Nós não sei onde é que vai, até onde vai isso, porque o descrédito com a população está muito alto. Muito alto. Eu não sei de um país que tenha generalizado, que tenha uma Suprema Corte que interfira tanto na vida pública quanto a nós e que tenha essa relação de descrédito com a população. Acho que se for fazer uma pesquisa, não vai encontrar algo parecido com o que nós estamos vivendo aqui. Muito ruim. Rodrigo, sob o ponto de vista criminal, o instrumento penal contra a guerra às drogas, está perdida essa guerra? Como é que você vê Eu isso? tenho uma opinião pessoal que talvez desagrade muito a gente que nos assiste, porque eu acho que o Estado não deveria policiar o que as pessoas podem ou não usar de droga recreativa. Acho que não cabe ao Estado dizer que deve ou não deve fazer. Por este motivo, eu acho que não deveria ser crime. Não pelos motivos que tradicionalmente os defensores da descriminalização sustentam, que seria inconstitucional, né, auto dano à própria pessoa. Não é esse o argumento, porque juridicamente você tem argumentos para sustentar que a criminalização deve haver, por política criminal. Agora, não acredito que a descriminalização vá resolver o problema da violência urbana que nós temos hoje. Porque hoje, aqui em Curitiba, eu sei porque eu tenho um grupo de alunos que nós fazemos pesquisas ali sobre júri e homicídio em Curitiba, e a última pesquisa que nós fizemos, nós levantamos que aqui em Curitiba, 78% dos homicídios que ocorrem em Curitiba, ano passado, decorrem de envolvimento com o tráfico de drogas. Ou é disputa entre grupo traficante, rival, ou é gente devendo dinheiro para traficante, sempre é alguma questão. Então, o homicídio, eu me lembro quando eu comecei na carreira lá, em 92, o homicídio era basicamente a briga de bar, o marido às vezes que matava a mulher num feminicídio, era uma discussão de trânsito que às vezes resultava numa morte, mas uma coisa assim que qualquer um, às vezes, numa situação de descontrole emocional, estaria sujeito a praticar. Não que justifique, mas que era o feijão com arroz. De lá para cá mudou o vento. O grosso da criminalidade de homicídio é relacionado ao tráfico. A descriminalização do tráfico vai acabar com isso? Não vai acabar. Porque esses traficantes eles não vão aderir a um mercado formal, né? Parece meio básico isso. Eles não vão querer abrir empresas, pagar funcionário, receber ação trabalhista. Se o cara está acostumado a matar o cara ali e resolver o problema dele assim, ele não vai da noite para o dia abrir um CNPJ lá e começar a fazer. Quem vai abrir o CNPJ talvez seja, sei lá, o Luciano Huck, para abrir uma rede, né, em shopping, né, para ganhar dinheiro com esse negócio. Mas vai continuar havendo um mercado paralelo, vai continuar havendo a mesma situação, não vai diminuir a violência, não sei, a solução não é por aí. A situação nos países que legalizaram o uso é mais ou menos essa em termos de segurança pública. O Uruguai, por exemplo, piorou a criminalidade, não melhorou. E aqui não vai ser diferente. Não, aqueles traficantes caricatos quase até do Rio de Janeiro ali, que a gente vê mais presentes na mídia, né? O cara não vai se submeter a pagar imposto e ficar enfrentando ação trabalhista, tá? E resolve na bala, né? Então a coisa ela tem que ser resolvida por outras vias, me parece. O direito penal aí, por este lado, ele ainda é importante. Eu particularmente penso que não deveria ser crime o uso da droga, né? Você foi conselheiro do Ministério Público. Como é que você avalia
o nosso grupo hoje aqui no Paraná, o nosso grupo de promotores, enfim, sob o ponto de vista da capacitação técnica e do comprometimento com as atribuições mais legítimas, mais sociais do Ministério Público. Difícil fazer um diagnóstico geral, assim, mas porque tem de tudo, né? Eu vejo uma diferença em relação à época que eu entrei na carreira. Quando eu entrei na carreira, a opção pela carreira do Ministério Público ela era muito mais vocacional do que econômica. Eu me lembro bem, chegou até uma greve, não sei se você recorda, né? Na magistratura do Ministério Público. Naquela época a inflação galopante, chegando a 70% no mês, você recebia de manhã, tinha que gastar de manhã o dinheiro, porque de tarde já não valia nada. Então, o governador não fazia os reajustes e o salário, ele chegou, logo que eu entrei na carreira, em 92, eu me lembro de fazer a conversão para dólares, ele dava $400 o salário de promotor. O que não é um atrativo, assim, para uma carreira jurídica. $400 hoje está o quê? Nem sei. R$2.000. Não é um atrativo, né? Você tem que ir para o interior, largar a tua vida, às vezes está de Curitiba, né? Vai distante dos amigos, de família, tudo. Então não era uma carreira atrativa em termos econômicos. Portanto, quem ia para a carreira ia mais por vocação mesmo, por afinidade com a atividade. De lá para cá, o que aconteceu? Meados dos anos 90, houve uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fez com que se tivesse um boom de faculdades de direito no Brasil, a ponto de nós termos hoje no Brasil, dados da OAB, mais faculdades de direito no Brasil do que o resto do mundo somado. Se você somar todas as faculdades de direito que existem no mundo, não dá a quantidade de faculdades de direito que nós temos no Brasil. Ou seja, continuamos sendo o país dos bacharéis. Agora mais do que nunca. E é claro que não tem mercado para todo mundo, né? E aí o concurso público, então, ele passa. E aí, claro, o salário nosso, Justiça Se Faz, ele melhorou bastante de lá para cá e passou a ser um atrativo, né? Então, o concurso público passou a ser algo como, de fato, um caminho para resolver a questão econômica e não apenas a questão vocacional. Então, eu percebo dois grupos hoje, assim, de promotores. Aqueles que, de fato, têm vocação, que são baitas e são muito melhores do que nós, pelo menos do que eu me enxergava na época, porque eu acho que o ensino ele melhorou muito, né? E a exigência de estudo melhorou muito de lá para cá. Até por conta dessa concorrência. Sim, né, sim, pública, claro. Você amplia o e é volume. nacional, É né? nacional. O contexto hoje é nacional. Você veja, no meu concurso foram 900 candidatos. Hoje, quando... Milhares. Às vezes chega a 5, 6 mil. todo, aqui ou em qualquer lugar. Então, você tem um grupo bastante preparado de promotores jovens aí, né? E eu acho que tem um outro grupo que é meio desinteressado na coisa. Está lá mais só querendo saber quanto é que vai levar no fim do mês. Infelizmente. E isso é um problema que nós temos que repensar, talvez até o processo de seleção dos promotores. O nosso concurso ele é um modelo meio tradicionalzão ainda, né? Acho que a gente não me lembro de ter mudado muito o modelo de fazer concurso desde que quando eu entrei para hoje. Mas algumas coisas têm que talvez ser... Você tem alguma ideia sobre o que deveríamos mudar? Eu não sei, senhor, precisar exatamente, mas era um tema para nós debatermos e, enfim, repensarmos como minimizar a possibilidade de alguém que acabe acertando a questão jurídica, mas que não tenha nenhuma vocação para a coisa, né? Enfim, é um Ministério Público que é muito superior em termos de estrutura, de organização, do que era quando eu entrei. Quando eu fui para o interior, era eu e eu. Não tinha ninguém, não tinha nem telefone. Tinha uma máquina de escrever torpedo, daquela de catamilho, e nem telefone você tinha. Para pôr uma carta no correio, ou eu levantava da cadeira e ia até o correio, ou se eu não conseguisse, às vezes, por conta de uma audiência, mas pela urgência, pedir um favor ali para o oficial de justiça ou para o PM, escuta, você vai para casa, passa perto lá no correio, entrega para mim. Você tinha que ficar pedindo favores, né? Para ligar para a delegacia, tinha que emprestar o telefone do fórum, né? Então era muito precária a nossa atuação. Hoje os promotores têm uma estrutura ainda que talvez não seja ideal, né? Mas tem, né?
assessor, tem oficial de gabinete, né? Tem a própria tecnologia, né? A tecnologia ela potencializou a nossa atividade de uma forma bastante significativa, né? Sim. Instrumentos, né? Instrumentos legais e constitucionais. Então, bons promotores com esta estrutura, com esta tecnologia, eu acho que farão muita coisa em prol da população ainda, né? Muito bem, Rodrigo. Algo mais que você quer acrescentar? Alguma outra questão que nós não abordamos aqui, que você queira discorrer? De qualquer forma, fique à vontade para concluir teu pensamento. Agradecer mais o convite, né? Dizer da alegria de poder participar desse projeto mais uma vez. E, enfim, a alegria de revê-lo também, que fazia algum tempo que eu não te via. E dizer da satisfação de saber que você que está à frente desse projeto, que é um grande colega, um grande promotor de justiça. Muito obrigado. Agradeço a participação do Dr. Rodrigo Renier Chemin Guimarães e aproveito para convidar você que está nos assistindo a conferir no site do Memorial do Ministério Público as outras entrevistas do Reconto.